Bom, vamos seguir aqui com outro assunto. Vamos falar do presidente Lula, do atual mandatário agora, né? O presidente Lula voltou então a defender o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Hoje afirmou que o conceito de democracia é relativo, segundo ele. Ele deu uma entrevista à Rádio Gaúcha e Lula foi questionado sobre a ditadura do país vizinho e afirmou que a Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. E aí ele diz o seguinte: a Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Momentos depois, então, Lula também falou sobre as próximas eleições na Venezuela e afirmou que a derrota de Maduro deveria ser pelo sistema eleitoral. Os resultados eleitorais no país têm sido considerados ilegítimos, né? Isso pelos outros órgãos e outros países e órgãos internacionais. Quem quiser derrotar Maduro, disse ele, derrote nas próximas eleições. Aí eu já jogo a bola aqui para vocês para perguntar se o conceito de democracia é relativo. Eu vou voltar no meu argumento anterior, você vê? Nós vivemos num regime democrático, então nós passamos 4 anos aí com o conceito de democracia sendo esgarçado pelo presidente, e aí muda o presidente e o discurso que esgarça o conceito de democracia continua. Então, quer dizer, nós temos uma democracia frágil, e recente. E assim, não dá para a gente tergiversar de que esse tipo de discurso do Lula também é um discurso que prejudica a democracia brasileira. Então, assim, não é que o conceito de democracia é relativo. Né? A gente tem, pelo menos, 3 conceitos de democracia que são conhecidos por qualquer cientista político, por qualquer pessoa que estude política. Então, sei lá, tem o conceito de democracia clássico, aristotélico, tem o conceito de democracia medieval e o moderno com o Maquiavel. Pronto. Sim, isso não é relativo. Isso está documentado, isso tem livro, tem... Tá tudo, tá nos manuais, tá no dicionário, tá em tudo. Então, assim, ele não é relativo no ponto de você confundir uma ditadura com uma democracia. Então, o que o Lula tá dizendo é, a ditadura do Maduro é uma democracia, do jeito dele. Não é. Então, assim, esse é um problema. Então, a gente aqui no Brasil, a gente pode ter um regime como o do Maduro e chamar de democracia? Ele tá relativizando o conceito de democracia, mas o conceito não é relativo, não. E eu acho isso também muito ruim e muito prejudicial para a democracia brasileira. Você ter o nosso presidente fazendo a defesa de um regime que já foi, inclusive, pela ONU, né, acusado de cometer crimes contra a sua própria população. E o nosso presidente está dizendo, não, mas aí é relativo. O que é democracia para ele pode não ser para a gente. Pô, peraí, né? Então, assim, tá errado esse negócio. Tá muito errado, não tá pouco, não. E, Francisco, a Venezuela é uma democracia? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Eu vou fazer uma brincadeira, então. Vamos fazer uma brincadeira? Fica à vontade. Já que o nosso programa, né, tem essa liberdade, né? Imagina um lugar... Mas fala mais perto do microfone. Perdão. Então, vamos imaginar um lugar, fazer uma brincadeira, literalmente, em que o sistema político é indireto. Ou seja, eu voto... Não diretamente, eu voto num colégio que vai votar por mim. Será que isso é democrático? Primeiro ponto. Né? Eu não voto diretamente. Segundo lugar, um regime em que quem tem mais dinheiro, e sobretudo quem tem muito dinheiro, né, tem mais poder do que eu, que não tenho dinheiro. Será que isso é democrático? Terceiro lugar, imagina um lugar hipotético, em que eu tenho uma base militar, que nem é no meu país, no outro, em que eu posso capturar a gente de qualquer lugar do mundo e pôr lá sem direito a advogado, sem direito a médico, sem direito a direitos humanos. Eu posso fazer isso, porque eu tenho muito poder. Este lugar imaginário. Estados Unidos. Por enquanto é imaginário, vamos ver. E aí, eu perguntaria, este lugar é democrático? Aí faria uma quarta pergunta nessa nossa brincadeira, nesse lugar imaginário. Um lugar que só tem 2 partidos. Porque o sistema é organizado de uma tal maneira que, embora você possa ter 100 partidos, só 2 conseguem chegar, porque tem as regras que estimulam, né, digamos assim, ou que fazem com que apenas 2 partidos existam. Mas mesmo que tenham 100, mas esses 100 não disputam eleição. Eles são, mas não são.
Será que esse lugar é democrático? E para encerrar, né, um lugar imaginário em que eu me meto nos outros lugares imaginários. Eu me meto. Falar, aqui não, agora você é democrático. Você não. Você é democrático, você não. À luz dos meus interesses. E mais ainda, no lugar que quando você diz, que eu digo, você não é democrático, eu vou lá e dou um golpe de Estado. Eu vou lá e financio, tá? Esse lugar é democrático? Imaginário? Essas perguntas que eu fiz levam para um conceito de democracia? Bom, mas aí a pergunta é assim, o que isso tem a ver com o conceito de democracia? Não, tem a ver fortemente. Se a gente está discutindo se tem ou não democracia na Venezuela, nós temos que olhar um conjunto de fatos, porque né, de fatos deste lugar, que é imaginário, mas que ele é real, né? Para dizer que quando nós julgamos um lugar não democrático, estou dizendo que tem outro democrático. Não, mas a gente está julgando o conceito de democracia. Não, nós estamos julgando... Não estamos julgando o lugar. Estamos julgando o conceito... O Lula falou que o conceito de democracia, ele é relativo. Esse é o ponto. Eu li... O conceito de democracia é relativo? Então, ele é relativo em vários sentidos. Então, inclusive teóricos. Tá, então você tem uma larga bibliografia sobre o que é democracia. Professor, então um regime que persegue, que censura, que não respeita os direitos, né, das pessoas... A própria população... Então, vamos chegar lá. Esse é sempre um tema que eu gosto de discutir, é sempre um tema muito controvertido e político. É por isso que eu gosto de fazer sempre a brincadeira. Bom... Mas não é brincadeira, né? Uma brincadeira teórica, né? Uma brincadeira teórica. Tem gente que está presa por causa desse negócio. Sim, não é tem gente que está presa em vários lugares, inclusive no Brasil. Pois é, então assim... Onde eu quero chegar? Que primeiro que o conceito de democracia no capitalismo é um conceito muito frágil. Por quê? Democracia é um conceito da ideia de igualdade. Pelo menos 4 grandes princípios da democracia. Primeiro, igualdade jurídica. Todos somos iguais perante a lei. Só que não basta ter igualdade jurídica se no mundo real ou não. Vou lembrar um ex-comandante da Rota, faz uns 5 ou 6 anos, que ele deu a seguinte declaração: polícia na favela é uma coisa, polícia nos jardins é outra. Então não tem igualdade perante a lei. Tá certo? Na favela, mete o pé. Não tem igualdade na prática. Na prática, ou seja... Não que na lei não existe. Na lei é lindo e maravilhoso. Nós temos uma Constituição belíssima. Só que se não tiver instituições que levem a isso... Por que diminuiu o número de mortes da polícia quando colocou câmera? Diminuiu fortemente a letalidade. Bom, onde eu quero chegar? Esse é um conceito. O primeiro conceito de democracia, e aí a gente volta para o meu país imaginário, tá claro? A igualdade jurídica tem que se manifestar concretamente. Senão ela é só uma letra morta. 1. 2. Isso tem um autor norte-americano chamado Robert Dahl. Ele diz o seguinte: a democracia, ele dizia, democracia não existe, hein? Não existe. Ele chamou de poliarquia. Por que não existe? Que é um conceito inatingível. Então eu só me aproximo dele, ou mais ou menos. Então, uma dessas aproximações, qual seria nessa segunda tipologia agora? Primeiro, a igualdade jurídica que se aplica. A segunda é a capacidade que um sistema político tem de que nós, cidadãs, podemos minimamente influenciar a tomada de decisão. E quanto mais. Então, o segundo conceito, o segundo aspecto da democracia. Tá? O terceiro, as dimensões econômicas, né? Se a gente chegar aqui na rua, perguntar para alguém que está na rua, que mora na rua, o que é democracia para você? Para me dar um dinheiro aí que estou com fome. Tá? Então, sem um mínimo de igualdade, a democracia se esvai. Isso desde o século XIX se fala. O quarto e último, né, para a gente pensar o conceito e voltar para a realidade. Direitos chamados civis ou fundamentais. Expressão, opinião, crença, ir e vir, etc, etc, etc. Bom, se a gente olhar essas quatro grandes categorias, não vai ter democracia em lugar nenhum. É por isso que o Robert Dahl diz, não existe democracia. Existe aproximações que ele deu nome, poliarquia. Né? Então não existe, a rigor, democracia nunca existe completamente. São aproximações. Nós somos mais democráticos em um determinado lugar, outros menos. Mas aí é uma visão muito utópica, né? Uma utopia. Achar que tem democracia. Não, segundo o Robert Dahl. Não, achar que existe essa coisa completamente perfeita, né? Então, a igualdade perante a lei que se aplica na realidade. Tá. Né?
elementos econômicos minimamente igualitários, senão você tem uma plutocracia. Né? Os direitos fundamentais, né? Tá. Direito de ir e vir, de opinião, de crença. Certo. E o quarto que eu falei, o segundo que virou o quarto, que foi jurídico, né? Não, esse foi jurídico. O quarto eu me esqueci agora, o segundo que virou o quarto. Mas daqui a pouco eu me lembro outra vez. Então, quer dizer, desses quatro... Estou lidando com muitas variáveis para não confundir o nosso... Se a gente pegar esses 4 elementos aí que o senhor citou e pegá-los e jogarmos ele em cima da Venezuela e jogarmos ele em cima dos Estados Unidos, onde que esses elementos parecem mais reais? Então, o outro que eu falei, que era se você tem que ter um sistema... É o caso dos Estados Unidos, né? O sistema é indireto. Você não vota diretamente. Não, mas ele é indireto, mas as pessoas esse exemplo votam. que o Paulo deu... Mas desculpa, é muito sério ser indireto, porque o tamanho do colégio eleitoral não necessariamente se reflete nos estados. Não, mas tudo bem, mas aqui a gente tem um outro problema. Vamos comparar com o Brasil. Esse exemplo que o Paulo deu, vamos pegar esses conceitos, jogar no Brasil, aí na Venezuela. Onde tem democracia? Onde chega mais perto da democracia? Então, volto para o Robert Dahl. Ele vai dizer, depende das variáveis que você olha. Então, por exemplo, o direito de ir e vir, o Dahl vai mais além. O direito de ir e vir, de opinião, de expressão, etc. Tem na Venezuela? A mídia é privada. Você tem largamente ali a mídia privada. Eleições? Tem. Muitas. O Lula tem razão. O mandato na Venezuela são 7... Sim, mas falam que a eleição de lá, os organismos internacionais falam que a eleição de lá é contaminada. Só vou dizer uma coisa. Quem era o presidente do Assembleia Nacional na Venezuela até o ano passado, meados do ano passado? Quem era o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela? Dou um pirulito para quem me disser. Não sei. Eu não quero um pirulito. Vou pegar um pirulito para mim. Juan Guaidó. E quem é Juan Guaidó? O auto-intitulado presidente apoiado pelos Estados Unidos. Como que eu sou uma ditadura e o Congresso Nacional está na mão do sujeito da oposição financiada pelos Estados Unidos? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem 1000 problemas políticos na Venezuela. O que eu estou querendo dizer é que tem 1000 problemas políticos nos Estados Unidos. Não dá para dizer os Estados Unidos são a democracia, Venezuela é a ditadura. Não dá. Eu só peguei esses 4 conceitos que o senhor citou e falei assim, bom, tudo bem, pegando esses 4... Senhor não, pô, ficar me sentir velho aqui. Se a gente pegar esses 4 elementos e aplicá-los na realidade venezuelana, na realidade americana, na realidade brasileira, e aí? Então assim, se a gente não consegue medir por esses 4 elementos que você trouxe agora aqui para a conversa... Então, quer dizer, por que trouxe? Então, quer dizer, ele serve para alguma coisa? Eu estou medindo para tu dizer que o conceito de democracia é altamente relativo, porque se eu olhar por eles, não vai ter democracia em lugar nenhum. Só que o Dahl nos diz, ele vai mais aqui, menos ali. Tudo bem, mais então aqui, onde menos que ali. vai mais e onde que vai menos? Então, por exemplo, no caso do poder do dinheiro, Estados Unidos é um país que não tem democracia nenhuma. Não, o dinheiro não está nesses 4. Não, mas tá sim. Como que eu sou igual perante a lei se um bilionário financia a mídia, financia o presidente da República e financia os parlamentares? Não, vamos voltar para a pergunta. Qual que chega mais perto, então? Porque aí, os conceitos são lindos, maravilhosos, mas eles estão muito distantes. Na prática, o que está mais perto? A mim, nenhum dos dois chega perto. Brasil ou Venezuela? Então. Não tô falando dos Estados Unidos, tô falando aqui, o vizinho. Quem tá defendendo? O Lula tá lá, defende Maduro. Quem tá mais perto da democracia? Brasil, Venezuela. É muito distante essa diferença entre os países ou não, na sua avaliação? Então, olha, esse é um tipo de tema que não tem o sim ou não. Esse que é o problema. Né? Eu não estou ficando em cima do muro, estou dizendo que não tem o sim ou não. Porque é algo muito complexo. Vou dar um exemplo do Brasil para pensar a Venezuela. Tá certo? Né? O que diz o movimento negro sobre o Estado no Brasil? O que diz o movimento negro? Qual movimento negro? De modo geral, uma opinião, digamos assim, do movimento negro que defende, né, que está, por exemplo, na Fundação Zumbi dos Palmares, do Coalizão Negra, enfim, né? Nunca teve democracia para os negros no Brasil. Né? Nunca houve inserção dos negros. Quem a polícia prende? Quem a polícia mata? Negros e pardos e periféricos. Isso é indicador, isso não é opinião. Né? Então, quer dizer, tá claro, como que eu posso dizer que tem democracia num país em que a maior parte da população brasileira é punida pelo sistema jurídico e policial? 70% de quem está preso no Brasil é preto ou pardo.
70%, 80% de quem morre no Brasil é preto ou pardo. Mas isso... Peraí. Mas aí a gente vai... Aí não acaba nunca. Onde está a democracia? Aí não acaba nunca. Porque assim, o fator racial não é o único fator a ser analisado nessa situação. Então aí não dá. Então, não, mas... eu só queria pegar aqueles 4 elementos que eu achei que eles fossem resultar em alguma... Não, aqui, se a gente pegar esses 4 elementos e usá-los para analisar situações concretas, a gente pode dizer, olha... Aqui tem um pouco melhor esses 4 elementos que são importantíssimos, segundo o conceito do Robert Dahl. Aqui nós temos menos. Então, quer dizer, se a coisa ela é cambiante assim, então significa que a gente tem algum nível de análise nisso. Agora, não adianta dizer, não dá para dizer onde tem democracia e onde não tem, porque isso é muito relativo. Não, assim, ou esses 4 elementos servem para alguma coisa ou não servem para nada. Se eles existem, eles têm que ter um mínimo de tangenciabilidade. Então, quer dizer, aqui tem mais, aqui tem menos, tem um pouco mais aqui, um pouco menos aqui. Olha como a gente não consegue. Mas olha como a análise política é complexa. Fazer nada com eles. Olha como a análise política é complexa. E aí a gente tem que sair um pouco desse debate que aparece muito. Mas professor, quando mídia. Você chega no extremo, né, de... A gente pode dizer que o Bolsonaro não queria acabar com a democracia, ele só queria fazer uma democracia do jeito dele. Não. Bom, então agora não pode. Não, mas, Paulo, mas aí você está, digamos assim... abrindo uma vala comum e não está observando as particularidades de cada país. Eu estou querendo observar a particularidade. Então, eu quero pegar esses 4 elementos e analisá-los na situação concreta. Se o que está na lei não vige na prática. O que acontece nos Estados Unidos? Um país absolutamente desigual, uma pobreza fenomenal. Você sabia que nos Estados Unidos não tem licença maternidade? Sabia disso? Não. Não tem licença maternidade. Não, mas assim... Isso tem tudo a ver, cara. Mas as pessoas... um monte de gente vai pra lá e não quer voltar. Mas a gente não quer voltar aqui... porque tá no Panamá, sei lá, tá num país absolutamente... absolutamente o quê? Que não tem condições de vida. Pois é. E aí vai pra um outro pra ser explorado pra burro. Mas fica lá, por que não volta? Mas aí... a discussão... Quando a gente chega num extremo, a gente chega num extremo entre, uma ditadura de direita, uma ditadura de esquerda, as duas ditaduras, direita e esquerda, são ruins, certo? Ou não? Sim, eu acho que ditadura é ruim sempre. Qualquer ditadura, não importa a coloração que ela tenha. Isso não tem a menor dúvida. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Então eu vou inverter. O que é uma ditadura, então? Então, uma ditadura é um regime político cuja tomada de decisão é concentrada. E que, portanto, se ela é concentrada, ela não tem transparência, né? Ela não permite um conjunto de direitos, né? Ela não permite circulação do poder, e assim vai. Cuba, por exemplo. Então, outro exemplo interessante, que aí é uma variável que eu queria colocar. Presta atenção. Você imagina se você é um país absolutamente isolado, como é o caso de Cuba, pelo bloqueio. Imagina a Venezuela, cujo grau de bloqueio... Você sabe por que a Venezuela não caiu até hoje? Por que os Estados Unidos... Fidel falou que esse bloqueio aí assim, que eles têm muita culpa, eles mesmos nisso. Não, mas é claro, assim, o senhor tá puxando uma sardinha pra sua brasa. Não. Eu tô dizendo o seguinte, nós temos que sair um pouco de um consenso midiático. Os Estados Unidos não são uma democracia. Se a Venezuela não é, os Estados Unidos também não são. De forma alguma. Mas vamos falar da Venezuela. Talvez não haja democracia em lugar nenhum. O que haja são pequenas aproximações, nada mais que isso. Tá, quem se aproxima mais e quem se aproxima sei lá, a Suécia se aproxima do ponto de vista do Estado Social. Socialmente falando, você sabe qual é a licença maternidade na Suécia? 2 anos. Estados Unidos 0. Então se aproxima mais a Suécia. Não sei, mas eu não sei se licença maternidade é um critério para definir o que é democracia. Eu tô falando, não é licença maternidade, o Estado vamos voltar aqui. Um exemplo de ditadura, então. Então, teve muitos exemplos na história, né? A gente conhece pouco sobre a Coreia do Norte, mas é um sistema muito fechado. Agora, o problema é que nós, quando falamos de democracia, a gente tem um parâmetro, a democracia liberal. No capitalismo. A democracia liberal só existe no capitalismo. Outros sistemas não podem ter democracia. Cuba, por exemplo, tem um negócio muito interessante há muitos anos, que são as chamadas democracias de bairro, representação de bairro, né? Que tem uma permeabilidade do sistema político. Tá, mas cita uma Isso a gente não conhece, nunca ouviu falar, então vive num consenso midiático. O que é a democracia? Democracia com propriedade privada no capitalismo, que tem voto, partido, parlamento. Isso é um modelo, não é único. Tá, mas existe um exemplo de ditadura? Não, pode existir vários. Eu acho que os Estados Unidos são uma ditadura.
São uma ditadura. A ditadura do dinheiro. Aí não, né? São a ditadura do dinheiro, do capital. É um país plutocrático. Pô, mas aí você está no consenso midiático. Quer dizer, é interessante dizer, o ditador Maduro. Mas quem não tem sistema, quem invade o mundo inteiro não é ditador? Mas ele é ditador ou não? Eu acho que não é ditador. Ele é um sujeito que está dentro de um sistema político que é extremamente problemático, que tem, por exemplo, as Forças Armadas, coisas que eu nunca gostei, né? Que participam fortemente do poder, mas dado o bloqueio que os Estados Unidos fazem à Venezuela, ela não tem saída. Você sabe por que a Venezuela não cai em 24 horas? Senão a Venezuela, o que ela produz mesmo? Petróleo. E ela em que lugar do petróleo que ela produz? Primeiro. Os Estados Unidos querem interesse na Venezuela para quê? Democracia para quê lá? Vai meter a mão no Lula. Por que a Venezuela não cai? Porque tem Rússia e China, que diz, lá vocês não vão entrar. Só por isso. Então, que democracia. Então, é um sistema absolutamente atacado. Tudo aqui, não invertemos. O Guaidó, como que pode ter uma ditadura se o Juan Guaidó, que é o cara dos Estados Unidos, é presidente do Congresso Nacional? Você explica. Os Estados Unidos é uma ditadura e Venezuela é uma democracia. Não estou dizendo que ela é uma democracia. Só estou querendo dizer que as circunstâncias políticas da Venezuela nem poderiam pensar em ser uma democracia, assim como Cuba. Que cai no outro dia, com o imperialismo nas suas costas, cara. Não é, então. Então, se ela não é uma democracia, quem é uma democracia? Me dá um exemplo de democracia. Pô, mas o senhor não deu nenhum exemplo, por que eu sou obrigado a dar? Eu estou te perguntando. Eu estou dizendo que não tem democracia em lugar nenhum do mundo. Se eu pegar os 4 elementos que o senhor trouxe aqui... Não tem lugar nenhum do mundo. Os Estados Unidos tem mais do que a Venezuela. Tem mais do que Cuba. Tem mais do que a Coreia do Norte. Com a desigualdade do tamanho dos Estados Unidos? Ué, eu iria amarradão pra lá. E moraria lá, então, felizão. Mas aí você vai pra... Tá bom, vai ser Uber lá, tudo bem. Ué, se eu for Uber e conseguir morar numa casa, ter um carro, sustentar minha família, tá bom. Eu não consigo fazer isso aqui. 40% dos norte-americanos não tem isso. 40%. Gente, ótimo, obrigado. Tenho que encerrar, que daqui a pouquinho tem o Quino às 8 da noite com a Carol Moreira. E obrigada, professor, pela sua participação aqui, pela sua análise. Sempre Posso ser frustrante para quem, desculpa, para quem tá no, eu me diverti está no consenso midiático, mas eu acho que a gente está aqui para destruir os mitos. Eu estou no consenso midiático. Nós vamos terminar com eu vou terminar com esse peso nas minhas costas, dizendo assim, você é um manipulado? Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que tem consensos que a gente, de fato, muitas vezes não escarafuncha. Não necessariamente são midiáticos. A gente tem visões diferentes sobre a mesma coisa. Isso está na Bíblia, mas outras coisas também estão na mídia. Então, assim, a gente pensa diferente. Isso não significa que eu estou dentro do consenso midiático e o senhor é o disruptivo aqui. O que está acontecendo aqui é assim. O senhor tem uma visão de mundo, eu tenho outra. É simples de resolver. Não precisa me jogar um pé. Não. Você é o cara que está com a venda tampada pela mídia. Não é assim, Paulo, não. Você está colocando palavras na minha boca. Eu não falei isso. Não. O que eu quis dizer é que quando eu chamo Maduro de ditador dos Estados Unidos de democracia, eu estou cometendo um erro conceitual brutal. Não, eu tô, então todo mundo partindo de um democrático outro... ou todo mundo autoritário. Eu estou partindo de um outro conceito. A gente não precisa empurrar o outro na fogueira quando a gente quer estabelecer a nossa verdade. Assim, a gente só está vendo as coisas de maneira diferente. Sim. É assim que funciona. Tá bom, mas o debate tem que ser esse. Eu não empurrei o senhor, não disse que o senhor é um não sei o quê. A gente está vendo as coisas de lugares diferentes. Está ótimo que seja assim. Mas aqui... A gente não precisa terminar assim, eu tô aqui para desfazer o consenso midiático. Não tá. O senhor tá aqui para falar o que o senhor pensa. Isso. Tá tudo bem. Eu só falei outra coisa, cara. Só para, né? Se você se sentiu assim, me desculpe, mas não foi esse o meu objetivo. O que eu tô querendo dizer simplesmente é que me incomoda profundamente este consenso generalizado que aqui é uma democracia e aqui é um autoritarismo. Quando a gente olha de perto, não é assim. Eu concordo com o Robert Dahl. Não há democracia. Há aproximações. É isso que ele diz. Não há. E ele é um liberal. Né? A poliarquia. Vamos fazer. Chamar seu clube de leitura de literatura, mas podia ser falar sobre isso. É muito interessante. Quer dizer, nós nos aproximamos. Como é que eu posso ter democracia com 40% de uma população que morre de fome? Pergunta pro cara que mora na rua. O que é liberdade para você? Não fala nada. Não é nada. Dá um dinheiro que tu tá com fome. Tá claro? É isso que são um conjunto de conceitos que levam, né, a ideia da plutocracia, quando o capital toma conta do Estado completamente. Isso não é democracia. Nenhuma democracia.
Gente, obrigada pelo bate-papo aí, pelas divergências de opiniões. Faz parte. Sem aqui dúvida. A gente traz visões de mais progressistas, mais conservadoras, de direita, esquerda, e aí você forma aí a sua opinião.